E essa data? O dia 20 de novembro de 1695 teria sido assassinado o Zumbi dos Palmares. Ele que era o chefe, naquele momento da história, o maior quilombo que existiu na história do nosso país. O que é um quilombo, vocês sabem? É o lugar de status de refugiado? Tipo Uma votação de escravos foragidos, aqueles que de alguma forma conseguiam escapar da escravidão. Escravos que vieram para cá da África, grande parte deles da etnia Yorubá, que habitava a região da Nigéria, onde a Nigéria ia ali na África e países próximos. Então, quando eles vinham para cá, eles traziam a sua cultura, a sua religiosidade, seus ritos, as suas crenças. E eram povos politeístas, que acreditavam em vários deuses, que eles chamavam de orixás. Um dos principais, mais famosos orixás da mitologia iorubá africana é o Exu. Exu, que é o orixá, é o deus mensageiro, uma espécie de Hermes da mitologia grega, na mitologia africana, ou o Mercúrio na mitologia romana, ou o Loki na mitologia nórdica, ou o anjo Gabriel na mitologia religiosa cristã. O anjo Gabriel que é o mensageiro que anunciou a Maria que ela conceberia do Espírito Santo e daria a luz a Jesus, que seria o Filho de Deus. Então o Exu é esse mensageiro e é também uma espécie de zombeteiro. Então a história de Exu dos dois lavadores era que haviam dois lavadores que estavam passando por um perrengue, porque fazia muito tempo que não chovia e, portanto, não tinham como eles ararem a terra para conseguirem fazer as suas plantações. E aí começaram a pedir insistentemente para Exu, para que Exu pudesse mandar chuva. Exu, que era o mensageiro, porque Oxalá tinha designado Exu para ficar nas encruzilhadas. A função do Exu era ficar na encruzilhada e pegar as oferendas para os deuses, para os orixás. E aí, então, toda oferenda que se ia fazer para os deuses, você tinha que fazer a oferenda por intermédio de Exu. E é por isso que a galera da Umbanda, do Candomblé, deixa as suas oferendas, os seus rituais de oferendas nas encruzilhadas. Porque na encruzilhada ali o Exu vai levar a oferenda até as divindades, até os orixás, ou até as entidades na Umbanda. É ele que vai fazer esse leva e traz. Exu até então é o sem teto, o Xalá vai designar ele para que ele fique nas encruzilhadas e aí ele recebe as oferendas e cada orixá gosta de uma oferenda diferente. Tem orixá, por exemplo, entidades que gostam de cachaça, cigarro, de vinho, de frango assado, de farofa, de doce, de bolo, bala, chiclete. Então cada entidade gosta de uma coisa diferente. É mais ou menos isso que acontecia também no Antigo Testamento. Hoje em dia as oferendas das religiões cristãs que se tornaram exclusivamente monetárias. Você dá dinheiro na oferta ou no dízimo. Mas antigamente no Antigo Testamento as oferendas eram de coisas que você produzia. Se você fosse agricultor, você tinha que dar 10% ali do que você produzia para Deus. Da agricultura, ou da pecuária, um animal, 10% dos animais você tinha que dar para Deus. Então os lavradores resolveram pedir para Exu, tanto insistiram pedindo para Exu, que Exu foi e mexeu os seus pauzinhos e enviou chuva. E depois da chuva enviada, os lavradores começaram o seu processo de produção, de plantação. E esqueceram de agradecer Exu e dar a oferenda para Exu. Exu então ficou puto, ficou revoltado com os lavradores e resolveu pregar uma peça neles. Um dia estavam os lavradores cada um lavrando o seu campo, e aí o Exu resolveu colocar um gorro de um lado vermelho e do outro lado branco. Aí ele passou no meio dos dois lavradores. Os lavradores viram aquele gorro muito estranho do Exu e falou: e aí, doidão, que gorro mais escroto que é esse? Esse
E Yeshua fez isso propositalmente para poder criar uma conclusão entre os dois. E aí os dois começaram a falar, o outro começaram a discutir, depois Yeshua foi, voltou e passou de novo, agora com os lados diferentes do gorro. Aí eles resolveram tentar se entender. Falou, não, você tinha razão, o gorro não é vermelho, é branco. Não, você está zoando com a minha cara, né? Agora eu concordo com você, porque o gorro é branco, não é vermelho. E voltaram a discutir novamente, e como estavam com as enxadas na mão, aquela discussão acabou expandindo e chegando às vias de fato. Eles começaram a lutar com as enxadas, a um foi e deu uma enxadada no pescoço do outro. Os dois se mataram. A cabeça deles caiu no chão, ficou toda ensanguentada. Ele falou: o gorro pode não ser branco ou vermelho, mas a cabeça de vocês está vermelhinha, e isso eu posso atestar. Eu fiz com que os dois oradores se matassem, porque eles não deram as oferendas depois de terem recebido a graça da chuva. Isso mostra como os deuses ficam putos e revoltados com aqueles que não a eles ofertam, fazem as suas oferendas. Os deuses gostam de, aliás, eles odeiam a ingratidão. Aqueles que são ingratos, que recebem as graças e depois não dão as oferendas para agradecer, eles acabam aí amaldiçoando a vida desse indivíduo. Então esse é o mito de Yeshua e dos dois lavradores, beleza? E é um mito aí que narrado para que a gente pudesse. Quem é? É seu nome? É da Maria. De alguma forma aí, trabalhar a questão da consciência negra, que é o dia de hoje, dia 20 de novembro, que era feriado, não é mais feriado. Por que deixou de ser feriado dia 20 de novembro? Sabe? Infelizmente tiraram o feriado dia 20 de novembro, que era o dia da consciência negra. Várias cidades brasileiras estavam adotando. E recentemente eles resolveram não mais ter essa data como feriado. Isso mostra mais uma vez que há um racismo na cultura brasileira, porque os feriados que são de origem negra não são feriados. Outros feriados que são de origem branca, como os feriados católicos, dia 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é feriado. Sexta-feira da Paixão, feriado. Religioso, Corpus Christi, feriado religioso. Nós temos um monte de feriado branco, religioso, católico, cristão, e os feriados negros eles deixam de existir. Passaram a existir durante um período e agora não existe mais tirado desse feriado do nosso calendário. É só um dia que a gente comemora, sabe, se tiverem essa preocupação. A gente percebe como de fato a nossa cultura continua ainda muito racista e negligenciando a luta e a história do povo negro. E Zumbi dos Palmares foi uma das lideranças negras mais importantes da nossa história.